E nós aprendemos no domingo passado que a multidão sabe o que ele faz, o discípulo sabe quem ele é. Nesse texto, Jesus pergunta para os discípulos, seus 12, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começaram a falar, todos eles falaram quem as pessoas diziam que Jesus era. E aí Jesus então escuta e fala assim, ok, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí houve um silêncio. E apenas Pedro foi capaz de falar naquele momento, de responder a pergunta de quem era Jesus. E ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que isso mostra para nós? Que a multidão que acompanha Jesus de longe, conhece Jesus pelo que ele faz. Mas o discípulo que anda com Jesus, que anda perto de Jesus, conhece Jesus não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. É a primeira verdade que nós extraímos desse texto. Segundo é que Jesus interage com quem o conhece. Jesus responde a quem ele conhece, ele, quem tem intimidade com ele. Jesus ouviu o que a multidão dizia sobre ele, os que o de longe falava a respeito dele, mas Jesus não reagiu, Jesus não interagiu com essa resposta que os discípulos deram. Mas quando Pedro falou que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus imediatamente começa a interagir com Pedro. Jesus começa a responder a Pedro. Jesus começou a falar, eu sei agora que você sabe quem eu sou, você teve a revelação, agora eu também digo quem você é. Queridos, pare de se preocupar com o que os de longe falam a seu respeito, e dê mais crédito para aqueles que estão perto de você, o que estão perto de você diz ao seu respeito. Talvez os da sua casa falam algo sobre você e você não dá tanta importância, mas quando alguém de longe fala algo sobre você, você fica mal, você fica na bad. Precisamos valorizar o que as pessoas de perto dizem a nosso respeito. Foi isso que Jesus fez. E o terceiro, revelação gera identidade. Quando eu descubro quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Pedro descobriu quem ele era. Pedro revelou quem era Jesus, e Jesus revelou para Pedro quem ele era. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra. Então revelação gera identidade. E por último, a revelação é para quem tem intimidade com ele. Jesus no versículo 20 ele fala assim, ó, não contem a ninguém que eu sou o Cristo. Ele falou assim, agora que vocês entenderam quem eu sou, não fala para ninguém. Por quê? Porque eu só revelo para quem tem intimidade comigo. Quem quiser saber quem eu sou, que venha andar comigo. Então é um texto poderoso, queridos, que nós começamos no domingo passado, e eu quero continuar nesta noite falando sobre esse texto, a partir do versículo 21, e o título da nossa mensagem essa noite, não seja pedra de tropeço. Vira para o irmão que está do seu lado, prega para ele aí e fala assim, não seja pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço. Leia comigo Mateus 16, versículo 21. A continuação dessa história que nós vimos no domingo passado. Diz assim, ó: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, olha ele aí de novo, gente. Então Pedro de novo chama-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Até esse versículo. Queridos, eu acho interessante essa história, e isso vem martelando meu coração há algumas semanas já, e eu sempre compartilho com pessoas que estão perto, aqui na igreja. A gente sempre senta na mesa e começa a falar sobre isso, sobre alguma coisa que Deus está colocando no meu coração. Mas eu acho interessante que no mesmo episódio, após os discípulos terem a revelação de quem era Jesus através de Pedro, Jesus ele continuou revelando e explicando algumas coisas para os discípulos. Depois de eles entenderem quem era Jesus então começa a explicar: agora está chegando meu tempo.
O versículo 21 diz: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele sofresse, lá em Jerusalém ele ia ser maltratado, lá em Jerusalém ele morrer numa cruz. Jesus começa a explicar e der a revelação, mais um pouco da revelação de quem ele é e qual era a missão dele, o que ele veio fazer na terra. E aí o interessante, queridos, que mesmo Jesus deixando claro qual era o seu propósito aqui na terra. Qual é o propósito de Jesus aqui na terra? Salvar a humanidade, morrendo na cruz no nosso lugar. Esse era o propósito dele. Mesmo Jesus fazendo tudo isso, Jesus estava focado, Jesus estava bem treinado para cumprir o seu propósito. Mas o diabo, querido, não estava feliz com Jesus. O diabo, ele sempre vai fazer de tudo para você não cumprir o propósito na sua vida. O diabo sempre vai fazer de tudo para te derrubar, para te destruir. Porque do mesmo jeito que Jesus tem uma missão, o diabo também tem uma missão. Então ele tentou derrubar Jesus. E aí o que nós podemos aprender nessa noite? Primeira coisa, sempre haverá pedras no caminho. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: sempre haverá pedras no caminho. Queridos, não tem como se livrar dessas pedras e dos obstáculos que aparecem no nosso caminho. Se até Jesus teve pedra no seu caminho, se até Jesus teve um obstáculo que ele precisou vencer, imagine eu e você nesse mundo. Então a missão e o propósito de Jesus era salvar a humanidade. E a do diabo é destruir. Em João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo. E aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, e tenham plenamente. Então nós estamos diante de duas missões: a de Jesus e a do diabo. Se a missão do diabo é matar, roubar e destruir, ele vai procurar alguma forma disso acontecer nas nossas vidas. E qual é o jeito que ele faz? Uma das formas que o diabo faz para tentar nos derrubar: ele põe algumas pedras no nosso caminho. Ele põe algumas pedras para a gente escorregar e cair. Ele põe alguns obstáculos para a gente para ele tentar derrubar a gente. E aí tem gente que fica frustrado com Deus, porque pensa que depois que eu for para a igreja, meus problemas acabaram. Filho, se fosse assim, a gente não ia dar conta mesmo de tanta gente aqui. Mas eu trago uma revelação para você essa noite. Quando você se converte, quando você vai para Jesus, os seus problemas continuam. Mas existe uma diferença: Jesus está com você todos os dias. Queridos, Deus nunca prometeu que nós não teríamos pedras e obstáculos no caminho. Deus nunca prometeu que a caminhada seria fácil, porque não foi fácil nem para Jesus. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E eu tenho algo para dizer para você nessa noite: se você tem Deus, você tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Não importa a pedra, não importa o obstáculo que apareça no seu caminho. Se você tem Deus com você, você tem tudo. Então, sempre haverá pedras no caminho. Jesus nunca prometeu que tiraria as pedras do nosso caminho, mas que Ele estaria com a gente enfrentando problemas e dificuldades, enfrentando tudo aquilo que vem sobre nós. Então toda vez que vier uma pedra no seu caminho, você tem que lembrar: eu tenho um propósito a cumprir. Eu não vou cair, eu não vou escorregar, eu vou continuar, porque eu tenho um propósito a cumprir nessa terra. Queridos, quando aparecer uma pedra no seu caminho, chuta essa pedra para longe e cumpra o seu propósito, porque Deus é contigo. As pedras, queridos, no seu caminho, que não te derrubam, te amadurecem para o propósito. Quantas pedras já apareceram no seu caminho até aqui? Mas você está aqui, você permaneceu, você está de pé. Então as pedras que não te derrubam, essas pedras te amadurecem para você cumprir o seu propósito nessa terra. Quantos têm um propósito aqui? Não importa qual é o obstáculo, não importa qual é a pedra no seu caminho, cumpra o seu propósito. Por quê, gente? Porque Jesus teve uma pedra no seu caminho, e Jesus desistiu do seu propósito? Não, Jesus continuou em frente. Então o que nós aprendemos? Que o problema não são as pedras do caminho, mas o problema é quando eu me torno uma pedra de tropeço.
O problema não são as pedras que aparecem no seu dia a dia, à sua frente, no seu caminho. O problema, querido, é quando a gente se torna uma pedra de tropeço. Por isso que o título da nossa mensagem é: não seja pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço. É o segundo ponto da nossa mensagem. Querido, Jesus estava explicando e revelando aos discípulos que ele ia para a cruz cumprir o seu propósito. E de repente, no versículo 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Olha a ousadia de Pedro, olha a audácia de Pedro. Chamou Jesus: vem aqui, Jesus, vem aqui comigo, primitinho. Estava todo mundo reunido, Jesus estava explicando: ó, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer na cruz, eu vou cumprir o meu propósito, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vim aqui para isso, eu vim para salvar a humanidade. Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, vem aqui no meu escritório, rapidinho. Pedro chama ele à parte, e o texto diz que Pedro começou a repreender Jesus. Você consegue imaginar você com Jesus repreendendo Jesus? Fala: Jesus, sei que você está fazendo aí não é muito certo não. Jesus, ó, toma jeito, Jesus. Mas Pedro, ele tinha essa ousadia com Jesus. E aí ele fala para Jesus: olha, nunca que o Senhor vai morrer na cruz. Isso nunca te acontecerá, Jesus. A intenção de Pedro era boa, mas ele não estava entendendo que ele estava tirando Pedro do propósito, Jesus do propósito. Eu não sei se você sabe disso, mas Pedro significa Petros no grego. E aí Jesus diz para ele no versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus claramente olhou para Pedro e falou assim: você é pedra de tropeço na minha vida. E o significado de Pedro é Petros no grego, que significa pedra, rocha, rochedo, uma pequena pedra. Olha só, Pedro foi o único que teve a revelação de quem Deus era, de quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: porque você descobriu quem eu sou, eu digo a você que tu és Pedro, e sobre esta rocha. Jesus está dizendo assim, ó, a rocha é Jesus Cristo, a igreja está fundamentada em mim, mas você é uma pequena pedra para a edificação da igreja de Cristo. Você vai ser usado, Pedro, para edificar a igreja de Cristo, para construir a igreja de Cristo nessa terra. Você é pedra de edificação, Pedro. E no mesmo texto, Pedro é comparado como pedra de tropeço. Ao mesmo tempo que Pedro é comparado com pedra que edifica, 10 minutos depois, ele é pedra de tropeço na vida de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus se animou com ele, tem revelação de quem eu sou, por isso eu digo que tu és Pedro, pedra de edificação. 10 minutos depois, Jesus olha para ele e fala assim: afasta-te de mim, Satanás, você tem sido pedra de tropeço na minha vida. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro, deve ter dado aquela: ué, falou para mim que eu sou pedra de edificação, agora está dizendo que eu sou pedra de tropeço. Queridos, a mesma pedra que edifica era a mesma pedra que tentava derrubar Jesus do seu propósito. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Nós temos esse poder de edificar ou destruir a vida de alguém. As nossas palavras têm poder. Você tem autoridade. Você que é nascido de novo, Jesus mora no seu coração. Você tem autoridade, e quando você abre a tua boca, sai poder da tua boca. Então você tem autoridade para derrubar ou para edificar. As suas palavras ou edificam, ou as suas palavras derrubam as pessoas. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ao mesmo tempo que Pedro edificou a vida de Jesus, ao mesmo tempo Pedro estava tirando Jesus do propósito. Não vai morrer na cruz não. Isso aí não é para você não. Estava tentando tirar ele do propósito. E talvez você pergunta: quando que eu sou pedra de tropeço, pastor? Primeiro, quando eu sou pedra de tropeço? Quando eu não cumpro a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade para Jesus.
enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. Essa era a vontade dele, Jesus na cruz. Mas Pedro tenta tirar Jesus da cruz, Pedro tenta tirar Jesus do propósito. Então quando eu não cumpro a vontade de Deus, eu sou pedra de tropeço. Eu pergunto para você nessa noite, você tem cumprido a vontade de Deus? Quando eu não obedeço os princípios da palavra de Deus, quando eu não obedeço o que essa palavra manda eu fazer, eu sou pedra de tropeço. Quando eu sou escândalo na vida de alguém, quando eu escandalizo a vida de alguém, eu sou pedra de tropeço. Quando eu não dou testemunho da minha fé, eu sou pedra de tropeço. 1 Coríntios 10:32 diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7 diz assim: mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Quando se fala em ser pedra de tropeço, Jesus ele não brinca. Jesus leva muito a sério isso. Quando nós nos tornamos pedra de tropeço na vida de alguém. Sabe por que tem tanta gente machucada com a igreja? Sabe por que tem tanta ovelha perdida? Sabe por que tem tanta gente que não pode ouvir falar de igreja? Sabe por que tem tanta gente que tem ódio de igreja? Foi crente um dia, mas está distante. Foi crente um dia, mas hoje não consegue pisar numa igreja. Não consegue falar sobre pastor, não consegue ouvir a palavra pastor, não consegue ouvir falar sobre a palavra igreja, que já arrepia. Sabe por que isso? Tantas pessoas feridas e machucadas? Porque tem muita pedra de tropeço dentro da igreja. Tem muita gente que se empolgou no meio do caminho, igual Pedro. Só porque teve a revelação de quem Deus é. A pessoa pensa que pode falar algo que na maioria das vezes o que ela está falando não é de Deus, não é a vontade de Deus. Pedro ele teve uma pequena revelação, um fragmento de quem é Jesus. Ele já pensou que ele podia dar ordem para Deus. E sabe por que tem tanta igreja, queridos, acabando? Sabe por que tem tanto pastor caindo? Você sabe por que tem tanto pastor judiando as suas ovelhas? Sabe por que tem líderes por aí que estão fora da vontade de Deus? Porque um dia tiveram a revelação de quem Deus é, mas por ter a revelação e intimidade com Deus, confundiram isso, e agora pensam que pode dar ordem em nome de Deus. É muito sério isso. Pastores e líderes que viram pedras de tropeço para suas ovelhas e para os seus líderes. Irmãos em Cristo que viram pedras de tropeço uns para os outros, só porque teve um pouco da revelação de Deus. Agora ele começa a achar que pode dar ordens para Deus. Queridos, tem muita igreja por aí que não faz mais a vontade de Deus, mas faz a própria vontade dentro da igreja. Tem muitos pastores por aí que estão errando e caindo feio, porque não se importam mais em cumprir a vontade de Deus, mas agora é só a vontade dele que importa dentro da igreja. Se Pedro, que andava com Deus, se Pedro, que estava com Jesus todos os dias, foi uma pedra de tropeço, quanto mais a nós. Vire para a pessoa do seu lado e fala: cuidado. Queridos, você pode até falar quem Deus é, mas nunca falar o que Deus tem que fazer. Pedro falou quem era Jesus, mas ele quis falar o que Jesus tinha que fazer. Pega isso para o seu coração essa noite. Você pode até falar quem Deus é para todo mundo, mas nunca fale o que Deus tem que fazer. Nunca dê ordens ao Senhor. Quem obedece somos nós, quem manda é Deus. Nós damos ordem ao diabo, nós não damos ordem a Deus. Aí eu vejo gente que fala assim: não, Deus tem que fazer, não, Deus tem que operar. Deus não tem nada, irmão. Quem disse que Deus tem que fazer alguma coisa que você tem vontade? Tem muita gente que está igual Pedro.
Nunca, Senhor, isso não é para você. Começa a dar ordem para Jesus do que Jesus tem que fazer, Jesus. Você pode até falar quem Deus é, mas nunca falar o que Deus tem que fazer. Em Tiago capítulo 3, versículo 9 a 12. Tiago 3, 9 e 12. Diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Queridos, Tiago está dizendo assim, como é que pode alguém que aqui na igreja fica bem dizendo o nome do Senhor, adora o Senhor, mas quando chega em casa amaldiçoa todo mundo em casa? Como pode isso? Como pode a mesma boca falar que Cristo, que Jesus é o Filho do Deus vivo, e da mesma boca 10 minutos depois falar assim, não, você não vai morrer na cruz, tirando Jesus do propósito? Como é que pode, gente, a gente na igreja ser uma coisa e da nossa boca sair uma coisa, mas quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, da mesma boca sair maldição, amaldiçoando todo mundo? Pedra de tropeço. Cuidado, porque você pode estar perto de Deus, mas não cumprindo a vontade do Pai. Pedro estava perto de Jesus, mas ele não estava cumprindo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que ele morresse na cruz. Não seja pedra de tropeço. Pedro naquele momento ele estava como a serpente no jardim do Éden, para Eva. Pedro ele dava sugestões. Quem é pedra de tropeço, querido, sempre vai colocar em dúvida o propósito de Deus na sua vida. Quem é pedra de tropeço vai enganar você com as suas intenções erradas. Quem é pedra de tropeço sempre vai tentar te derrubar. Quem é pedra de tropeço sempre vai tentar separar você de Deus. Não seja pedra de tropeço na vida de alguém. Então talvez você já foi pedra de tropeço na vida de alguém, mas também a gente tem um outro lado. Quando alguém foi pedra de tropeço para você, na sua vida. Talvez você está aqui nessa noite, e você se decepcionou com pessoas, você se decepcionou com pastores, você se decepcionou com igrejas, você se decepcionou. Porque às vezes a pessoa que você mais confiava, que você mais amava, se tornou uma pedra de tropeço na sua vida. Quantas pessoas talvez já te machucaram, e foram pedras de tropeço na sua vida? Quantas pessoas talvez já fizeram você cair? Quantas pessoas talvez fizeram você desistir do seu propósito, do seu chamado, dos seus sonhos? Foram pedras de tropeço. Pessoas que foram como Pedro, não, isso aí não é para você não. Quantas pessoas te desanimaram do seu propósito? Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, não importa quantas pessoas te fizeram cair, Jesus Cristo está aqui nessa noite, e Ele te pega com a mão direita, Ele te levanta e te coloca no caminho novamente. Talvez você chegou aqui caído, machucado, ferido, com as pedras que apareceram no seu caminho. Talvez você chegou aqui com as pedras dentro da sua casa que te machucaram, te feriram. Jesus nessa noite Ele te levanta, e Ele te coloca no propósito novamente. Ele está dizendo, filho, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua casa, eu tenho um propósito para você. Não desista daquilo que eu tenho para você, não desista do propósito de Deus para você. Então, queridos, nós temos duas opções: ou você é pedra viva que edifica, ou você é pedra de tropeço que derruba. Em 1 Pedro 2,4 diz assim que nós somos pedras vivas. Você é pedra viva, que faz parte de uma grande edificação, de um templo espiritual. Então você precisa decidir se você é uma pedra viva que edifica, ou se você é uma pedra de tropeço que derruba as pessoas. Quem você é? Quem você é? Pedra viva que edifica, ou pedra de tropeço que derruba? Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações à sua volta.
Distrações são pequenas coisas que tentam nos tirar do propósito. São pequenas pedras. Jesus estava ali, Jesus é a rocha, Jesus é a pedra maior, mas uma pequena pedra estava querendo tirar Jesus do propósito. Uma pequena distração através da vida de Pedro estava querendo tirar Jesus do propósito. Todos nós vamos ter que lidar com as distrações nessa vida, com coisas que vão tentar nos envolver e nos tirar de forma sutil do propósito real de viver por algo maior. Era isso que aquela pequena pedra estava tentando fazer com Jesus. Por isso que Jesus falou: você é uma pedra de tropeço para mim, Pedro. Você está tentando me tirar do propósito. Queridos, não se engane, são pequenas coisas que nos faz cair. E aí uma frase que eu ouvi um dia que mudou a minha vida, que diz assim: o diabo não precisa te destruir, ele só precisa te distrair. Tem muita gente achando que o diabo vai destruir a sua vida de forma satânica, de forma horrível. Tem gente achando que o diabo vai vir daquele jeito que a gente vê, com um tridente na mão, com cara feia. O diabo é esperto, gente. Você sabe como o diabo tenta nos derrubar? Com as distrações do nosso dia, com as distrações que estão à nossa volta. Talvez algo que nem seja pecado, o diabo ele tenta nos distrair. Alguém distraído é presa fácil, cai em qualquer buraco e é fácil de ser destruído. Queridos, distrações muitas vezes não são pecados, mas são coisas que te envolvem de um jeito que te leva para longe do propósito em viver algo maior. E Pedro, por um instante, Pedro ele tenta distrair Jesus do seu propósito. Pedro ele se distrai. Pedro ele, por um momento, por um instante, ele é pego por uma distração e ele tenta derrubar Jesus. E eu fico imaginando, você já pensou se Jesus tivesse se distraído e ouvido Pedro? É verdade, Pedro, vou morrer na cruz, mas não. Aonde nós estaríamos hoje? Você já imaginou se Jesus tivesse se distraído com Pedro? Nós estaríamos perdidos. Tem muita coisa que você está se distraindo hoje, que no futuro os resultados virão. Tem coisas pequenas hoje que você não tem dado atenção, que tem distraído você, coisas tão pequenas. Sabe aquele famoso nada a ver, tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso nem é pecado, mas talvez seja uma distração para você, para tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Cuidado com as distrações. Cuidado. Porque Pedro estava distraído. Pedro sabia quem Jesus era, mas se distraía muito fácil. E quem se distrai não cumpre a vontade do Pai. Quem está destruído, quem está distraído, não cumpre a vontade do Pai. Quem está desligado, quem está vivendo a sua vida assim, ó, e tudo é nada a ver, não cumpre a vontade do Pai. Ok, pastor, mas o que nós precisamos fazer então? Último ponto, nós precisamos repreender e ser repreendidos. Repita isso comigo: precisamos repreender e ser repreendidos. Jesus ele virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Sabe o que Jesus estava fazendo com Pedro? Jesus não estava rejeitando Pedro. Jesus estava dizendo assim: ó, você quer andar comigo? Você pode andar, mas não seja usado pelo diabo não, pelo amor de Deus. Pedro estava recebendo uma repreensão, uma correção. Jesus ele foi rígido com Pedro. Você imagina Jesus chegar para você hoje e falar assim: afasta de mim, Satanás. Peguei o Eduardo como exemplo, vou pegar de novo, porque, né? Porque dois ficar meio sem jeito não dá, né? Vamos só um mesmo. Chegar no Eduardo hoje e falar assim: Eduardo, afasta-te de mim, Satanás. Irmão, ele sai da igreja que ele nunca mais volta.
Imagine Jesus chegar para você hoje e falar isso. Porque aos nossos olhos, tadinho, Pedro, ele só estava querendo livrar Jesus da cruz. Por quê? Porque Jesus ia morrer na cruz de forma injusta. Jesus, um homem bom, um homem sem pecado, vai morrer no lugar de bandido. Vai morrer no lugar de quem não merece. Pedro estava cheio de boas intenções, queridos. Mas Jesus foi rígido com ele. E eu amo ver a maneira que Jesus discipulava os caras. Gente, hoje em dia, se o pastor chegar em alguém e corrigir alguém, ele sai da igreja. Ele pode orar, jejuar, 30 dias jejuando e orando para chegar na pessoa e corrigir ela. E aí, você, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você errou lá aquele dia. Você não podia ter feito aquilo, querido. Não, pastor, peraí. Não, eu tenho razão. Não, querido, você não tem razão. Você errou aquele dia, você não poderia ter falado daquele jeito. Você pecou, irmão. Você precisa se arrepender. Gente, a gente vive num tempo que se o pastor fizer isso com as pessoas, com as ovelhas, tem muita gente que vai embora da igreja. Então você imagina a cabeça de Pedro ser chamado de Satanás. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele amava Pedro. E ele entendia que Pedro tinha um propósito a se cumprir. E se ele não repreendesse Pedro, Pedro não estaria pronto para viver o propósito dele aqui nessa terra. Em Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 9, versículo 8 e 9 diz assim: não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Queridos, eu fico imaginando o coração de Pedro ser chamado de Satanás. Só que Pedro, gente, ele entendeu o seu propósito. Quanto mais Jesus batia em Pedro, mais ele chegava perto de Jesus. Então quando Jesus chamou Pedro de Satanás, ele não estava rejeitando Pedro. Pelo contrário, ele estava chamando para perto. Olha, você está tão distante do propósito que você precisa chegar mais perto de mim, porque você está mais parecido com o diabo do que comigo. Nós precisamos repreender. Nós precisamos ser rígidos com tudo aquilo que tira a gente do propósito. Nós precisamos repreender pessoas e situações que tentam nos tirar do propósito. Nós precisamos, não precisa chamar de Satanás, tá, gente? Chega em casa lá, a esposa começa a tirar você do céu. Satanás, afasta-te de mim, está me tirando a paz, meu propósito. Pedra de tropeço. Não é isso que eu estou falando, gente. Mas em amor, nós precisamos aprender a repreender tudo aquilo que tenta tirar a gente do propósito. E se a pessoa não aprender com a sua repreensão, você precisa se afastar dela. Todo mundo que te tira do propósito, que tenta derrubar você e ser uma pedra de tropeço, você precisa repreender. Você precisa falar assim: olha, agora eu sou cristão, se você continuar desse jeito não vai dar. Você precisa repreender tudo aquilo que tira do propósito. Às vezes a intenção dessas pessoas são boas, mas nós não julgamos a intenção das pessoas. Nós repreendemos as atitudes dessas pessoas. Mas não é só repreender também. Nós precisamos aprender a ser repreendidos. Precisamos aprender a receber correção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando alguém corrige você, quando alguém repreende você, qual é a sua reação? Mesmo que aquela não foi sua intenção, não foi sua intenção errar, mas alguém repreendeu você e corrigiu você, qual é a sua reação? Porque a de Pedro foi ficar mais perto ainda de Deus. A de Pedro foi entender o propósito dele. Queridos, a repreensão e correção não é para nos derrubar e nem para nos distanciar de Deus.
Correção, queridos, na verdade, é Deus tirando você do lugar que você quer estar e colocando você no lugar que Ele quer. Correção, vou falar de novo. Correção é Deus tirando você do lugar que você quer estar e colocando você no lugar que Ele quer. Deus só corrige quem Ele ama. Deus só repreende quem Ele ama. Se Deus está te corrigindo, se você está num tempo de correção, se você está num tempo que você está sendo repreendido por Deus, entenda o amor de Deus por você. Deus está te levando para o propósito. Deus está te levando para perto dEle. E para concluirmos, cadê os músicos? Vem aqui os músicos, pensei que eles estavam aqui já. Vem aqui os músicos, igual diz o Luciano Subirá, para parecer que está acabando, vem aqui. Independente dos seus erros, queridos, independente dos seus acertos, independente de quem você foi até aqui, se você foi pedra de tropeço, ou se foi pedra viva que edifica, independente disso, independente de como esteja a sua vida, você precisa estar perto de Deus. O melhor lugar para estar é perto de Deus. Pedro entendeu isso. Por mais que ele errou, ele estava perto de Deus. E se esse foi o último erro tivesse sido o último erro de Pedro com Jesus, estava tudo bem. Mas Pedro ainda errou bastante. Pedro, ele corta a orelha do soldado na frente de Jesus. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus. Pedro, ele tinha um negócio com Jesus. Ao mesmo tempo que ele amava, ao mesmo tempo ele pisava na bola com Jesus. Sabe o que isso mostra para nós? Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você vai errar daqui para frente, Jesus quer você bem perto dele. Jesus quer abraçar você. Jesus quer ter intimidade com você. Por quê? Porque o melhor lugar para estar é perto de Deus. E Pedro estava descobrindo com o tempo quem ele era. E ao mesmo tempo, quem ele precisava se tornar. E aí Pedro pisa na bola com Jesus, nega Jesus. Mas olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 4 e 5. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, Jesus, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Olha só, Jesus tinha 12 discípulos. Qual foi o primeiro a ver Jesus depois que Jesus ressuscitou? Pedro. Jesus fez questão de aparecer primeiro para Pedro, porque Jesus também queria estar perto de Pedro. Então eu reafirmo para você nessa noite: não importa quantas vezes você caiu na pedra de tropeço, ou se você foi pedra de tropeço na vida de alguém, não importa quantas vezes você se pareceu com o diabo, o que importa é que Jesus, Ele quer estar perto de você e quer que você caminhe com Ele. Não importa quantas vezes você já negou Jesus na sua vida, você já negou o amor de Deus para você, o que importa é que Jesus todos os dias, Ele nos dá uma nova chance para você andar perto dEle, porque o melhor lugar para estar é perto de Deus. E Pedro entendeu isso. Ele errou, ele pisou na bola, ele foi comparado com o diabo, ele foi comparado como pedra de tropeço, mas ele não desistiu da presença de Deus. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: não importa quantas vezes você caiu, ou quantas vezes você vai cair ainda, vai ser pedra de tropeço, ou alguém foi pedra de tropeço, não importa quantas vezes você foi machucado por alguém, ferido por alguém, Jesus está aqui nessa noite, Ele quer você perto dEle, porque é perto dEle que você tem cura, é perto dEle que você tem libertação, é perto dEle que você tem perdão. É perto de Jesus. Se você entendeu essa mensagem, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento. Fale com Jesus. Você conhece a si mesmo. Você sabe se a sua vida tem sido uma pedra que edifica, uma pedra viva que edifica, ou se a sua vida tem sido uma pedra de tropeço, ou só você e Deus sabe dos machucados, das feridas que outras pessoas que foram pedras de tropeço na sua vida causou.
Só você sabe quantas vezes pessoas foram usadas por Deus, pelo diabo, para derrubar você. Mas Jesus está aqui nessa noite, e Ele diz para você: venha, filho. Venha, filho, vem para perto de mim. Vem para mais perto de mim. Eu quero tornar você hoje uma pedra viva que edifica a outros. Jesus está dizendo para você nessa noite: chega de ser pedra de tropeço. Chegou o tempo de ser uma pedra viva que edifica. Jesus diz para você: não importa quantas vezes te machucaram, eu nessa noite curo você para um novo tempo, para uma nova estação na sua vida. Não importa as feridas da alma, não importa se a igreja te machucou, se a religião te machucou, Jesus nessa noite está dizendo para você: eu tenho um novo tempo para a sua vida. Eu tenho uma nova estação para você em nome de Jesus. Apenas confie, apenas ande perto de mim. Feche seus olhos e fale com o Pai nessa noite. Volto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Se você reconhece e tem necessidade, sai do seu lugar e vem aqui que nós queremos orar por você. Você que quer um novo tempo para a sua vida, uma nova estação, sai do seu lugar. Existe uma unção liberada aqui para você nessa noite. Você que quer um novo começo, você que quer uma nova história, isso, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Venha para os braços do Pai. Vem, isso, pode vir, pode vir. Só quero a ti. Isso, vem, vem. Vem, vem. Vem, Jesus está aqui te esperando, vem. Sarabadassoro, carabadass. Nada além de ti. Sarabadassoro, maracero. Só quero a ti e nada mais. Vem, sai do seu lugar e vem pra cá. Nada mais. Chega de ser pedra de tropeço. Nada além de ti. Jesus tem uma nova história pra você. Jesus tem um novo começo pra você. Lamento Vem aqui receber algo de Deus pra sua vida. Vem aqui receber uma unção nova de Deus. Vem aqui receber um renovo de Deus pra sua vida. Por não cantar de Talvez você que foi ferido, machucado, leva-me ao primeiro. ferido, machucado por outras pedras, sai do seu lugar e vem aqui que nós queremos orar por você também. Sarabadachoro, carabadabadachoro, carabadacere, baracere. Lamento
só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Chega! Abro meu coração. Chega do tempo de vergonha. A ti. Chega do tempo de ser pedra de tropeço. Só quero. Chega de viver ferido, machucado com as pedras que surgiram na sua vida. Jesus tem algo novo para você. Jesus tem algo novo para sua história. Apenas se renda a Ele nessa noite. Renda seu coração a Ele nessa noite. Porque tudo novo faz. Tudo novo faz. Tudo novo faz. Nada além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não importa quantas vezes você decepcionou Jesus. Não importa quantas vezes você caiu. Jesus nessa noite te espera de braços abertos. Jesus nessa noite restaura a sua vida. Jesus nessa noite te chama para perto. Fala: vem filho, vem caminhar comigo. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Não importa o tamanho da sua ferida. Não importa a ferida da sua alma. Não importa as pedras que cruzaram o seu caminho e te fizeram cair. Não importa quantas vezes você já desistiu. Nessa noite Jesus te restaura, Jesus te levanta e Jesus te dá um novo começo, uma nova chance, uma nova história. Restaura, Espírito Santo. Restaura, Espírito Santo. Restaura, Espírito Santo. Restaura. Nada mais me satisfaz. E eu só quero a ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Jesus está curando nessa noite. Jesus está curando as feridas que algumas pedras causaram. Jesus está curando algumas feridas de algumas pedras que te fizeram cair. Jesus está te chamando para perto. Jesus está te dando uma nova chance. Jesus está derramando algo novo sobre algumas pessoas aqui nessa noite. E nós te louvamos, te bendizemos por isso, Jesus.
Obrigado, Senhor, que a tua palavra diz que quantas vezes o homem cair, ele sempre estará pronto para nos levantar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Receba o renovo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Receba o amor do Pai sobre você. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, ele diz para você. Jesus, ele fala para nós nessa noite. Jesus, ele fala para nós: venha, vem, filho amado. Como estás? Vem, filho amado, vem. Vem, filho amado, vem. Como estás? Vem, filho amado. Glória a Deus. Quem foi abençoado aqui nessa noite?